sempre que a gente ouve, tanto o Dr. Brzuska como o Dr. Bortolotto, a própria plateia fica muda, porque se a gente ficar pensando quem trabalha, né, diariamente com essa questão, vejo lá para o Dr. Paulo Irion, e ficar imaginando os conflitos que devem surgir internamente cada dia, como cumprir a legalidade ou o que está disposto na legislação, os conflitos éticos e morais que devem passar. Será que eu vou fazer isso e vou conseguir resolver, ou eu vou piorar a situação? Assim como servidores penitenciários que lidam no dia a dia com essa questão dentro dos estabelecimentos prisionais também não sabem, né, o que é mais adequado fazer numa situação caótica, às vezes, que surge. Mas quero passar direto, então, do Dr. Bortolotto, também, assim como o Dr. Brzuska, são duas referências que atuam mais de década, né, especialmente na execução penal, e que já podem ser consideradas duas instituições e não só personalidades, porque a gente sabe, inclusive, que dentro das instituições as suas posturas também não são majoritárias, né? Ou seja, o que, ao meu ver, é completamente equivocado, mas um promotor de justiça, como o próprio doutor Luciano Preto também, imaginar que adotar essas posturas, às vezes, em defesa de garantia de direito de pessoa que está presa, não é uma coisa fácil dentro da própria instituição. Mas queria, então, doutor Bortolotto, por favor, passar a palavra para o senhor. Boa tarde a todos. Eu começo agradecendo, então, pela oportunidade de estar aqui, que sempre é uma oportunidade que a gente tem de cumprir uma parte do nosso papel, que eu reputo como sendo muito importante, que é fazer exatamente o que estava escrito no folder que estava projetado ali, que é trazer as coisas que estão no interior dos presídios para além das grades. Então, eu agradeço o convite que a Júris formulou e que eu atendo com muito prazer. Quero cumprimentar a todos os que estão aqui, servidores da SUSEP, que vejo muitos aqui, sempre tem muito interesse, né? Pessoas que trabalham com o assunto ou que estão aqui para receber um pouco mais de informação. E queria começar fazendo um pedido, né, que é o seguinte: eu ia também, trouxe aqui algumas imagens, mas não vou projetá-las. Primeiro porque o Sidney José já... O Sidney, então, já projetou, e eu não iria mostrar coisa muito diferente daquilo, né? E muitas das pessoas aqui já viram muito disso. Mas eu quero fazer algumas provocações e espero compreensão, porque senão nós não vamos ficar um pouco mais angustiados, e nós precisamos ficar um pouco mais angustiados do que estamos. O que eu vou dizer aqui, eu gostaria que ninguém, mas ninguém mesmo, né? Eu não estou falando aqui como promotor, eu estou falando como alguém que convive com um cenário, que está observando esse cenário há 16 anos, que é o tempo que eu estou ali nessa atividade vou dizer, de caminhar por dentro de presídios, de lidar com presos, com servidores, né? Não vou dizer que seja de fiscalização, porque não é nem isso. Mas o contato com a realidade, para a gente, é muito próximo durante esse tempo. E eu preciso dizer algumas coisas aqui com franqueza, senão não adianta vir aqui. Não adianta, né? A gente não cumpre qualquer tipo de função, e por isso que é bom ser velho, né? Não vou chamar de velho quem tem a minha idade, mas eu tenho 53 anos, fiz agora. Porque a gente pode começar a dizer tudo que acha mesmo, né? Porque aí as pessoas olham e dizem: coitado, né? Está virado num caco, já está meio louco, deixa o cara aí, vai dar problema. Então eu vou me utilizar disso para dizer o que eu acho. Tudo isso que a gente viu o Sidney mostrar,
as pessoas que trabalham no sistema conhecem. Veem. O governo do Estado sabe. O governo federal também sabe. O Poder Legislativo também sabe. O Ministério Público também sabe, a Defensoria, o Conselho Penitenciário, o Conselho da Comunidade, os presos, os familiares dos presos, e a população em geral tem sido cada vez mais informada sobre esse tema. Né? Porque a lógica do presídio começa, todos sabemos, pelo muro. O muro representa a cultura fechada. Ela é fechada muito menos para o preso não sair, porque o preso, como disse o Sidney, ele entra quase sozinho, ele atropela a viatura da brigada, né? No geral, 90% dos presos que estão ali, eles atropelaram a viatura da brigada. E por isso estão lá dentro. Ou seja, foram flagrados cometendo delito. Todos sabemos disso. Uns mais, outros menos. Todos estamos vendo isso. Ou será que não estamos? Essa vai ser a minha proposta aqui. Vamos ver o quanto que nós estamos vendo isso. E mesmo aqueles que estão vendo isso, e essa é a proposta de reflexão, será que a gente imagina, ou pensa, ou sabe, ou cogita sobre como nós chegamos a esse tipo de coisa aí? Vou tentar tirar aqui o... Como é que nós chegamos a isso? Porque não parece não haver dúvida, né? Quando a gente fica olhando assim com cara de bonzinho para os outros, como vocês estão me olhando agora, parece que a gente não quer isso, né? Se a gente sai de um encontro como esse, as pessoas saem ali, aí chega o repórter aqui da Justiça, o que o senhor acha disso? Isso aí é avilta, é aviltante, é humilhante, etc, 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 mas está ali no centro, essa fila da sacola, a revista íntima, e tudo mais, o que tem dentro das cadeias está ali. E faz tempo, um tempão que está ali. E aí a gente pergunta para alguém que está lá dentro trabalhando, ou para algum incauto de um juiz que está lá por dentro circulando, ou um promotor que está lá circulando também, mas tu não está vendo isso? E a questão é justamente essa para mim, né? Como é que a gente vê esse tipo de coisa? Quem é que está vendo? E como é que está ali durante todo esse tempo? Quando eu cheguei na execução, nessa tarefa vou chamar de fiscalização, porque nem isso repito. Todo mundo que está ali dentro é digerido por esse estômago gigante aí todos os dias, né? Porque é como o Sidney falou, a gente fica ali assistindo tudo que é tipo de ilegalidade. Como essa, né? Que o preso explorou muito bem quando viu o juiz. A sua assinatura vale? Esse foi o questionamento. Quando nós nos confrontamos com esse tipo de coisa, e são coisas muito antigas, mas nós temos que começar a pensar, mas como é que está aí há tanto tempo? Está todo mundo, entre aspas, vendo, né? E o negócio não muda. Isso tem uma origem, né, que para mim foi ficando mais clara ao longo desses 16 anos que eu estou ali mexendo nesse negócio, ou fingindo que mexo. Eu me lembro quando eu entrei nessa tarefa, eu fui para dentro dos presídios, então, né? E o preso vê um promotor lá, ninguém entendia o que eu estava fazendo lá, né? Eu me lembro que eu fui no central, reuni os presos e disse, com aquela onipotência inicial que a gente tem, né? Eu vim aqui para mudar o mundo. Aí os caras ficaram tudo me olhando, assim, né? Todo mundo quieto. Hoje eu entendo o que passou na cabeça daqueles sujeitos ali lá no Teatro do Central, né? E esses caras dessas galerias, 30 caras reunidos, ficaram me olhando e pensando, mas esse cara tá louco, porque ele me coloca aqui, me acusou, eu encontrei vários lá que fui eu que coloquei, né?
trabalhando como promotor de lá para cá, daqui para lá. E depois vem aqui dizer que então vai fazer alguma coisa para alterar a minha realidade. Ele não tem como entender isso. Por quê? Porque ele não está habituado a conviver como toda essa população aí, incluindo os visitantes dos presos. Isso tudo é gente que não é habituada a utilizar os instrumentos formais do Estado. Eles são habituados, como fizeram muito tempo, a cortar a cabeça, esfaquear, a bater, enfim. Né? E a gente pode medir isso quando tem, por exemplo, ali no Central, um juizado dentro do presídio. Isso tem um impacto impressionante. O presídio parece que está igual, mas não está igual. Porque coisas que faziam ali e que tinham uma relação estreita com a barbárie, hoje já não tem mais. Mas por que não tem? Porque não mudou tanto assim o perfil dos presos. Aliás, isso até agravou ao longo do tempo, né? É um problema que foi se agravando. São presos mais jovens, muitos dependentes químicos, mas mesmo assim a violência diminuiu. Isso por conta daquelas coisas que o juiz viu. E que a maior parte das pessoas ou faz de conta que não sabe, para poder dormir tranquila, ou pior, sabe e quer que continue assim. Isso que o Dr. Sidney, né, vou chamar de doutor agora, o Dr. Sidney então viu ali, dos facões, eu vi num outro estágio, quando eram pistolas. O Sidney entrevistou um preso lá em Viamão, que era muito conhecido, que chegou a comandar 2.000 presos ali no Central, e o Sidney disse assim, vem cá, fulano, é verdade que lá no Central tu andava com 2 pistolas na cintura que te deram? Quando eu digo te deram, o Estado, né? Eles, como assim me deram? Sempre paguei. O Estado nunca me deu nada. Quando eu comecei ali, eu fui conversar com esses presos. Né? Então, como é que eu fazia isso? Ia lá para dentro dos presídios e começava a chamar presos. Né? No início, como ninguém sabia quem eu era, eu levava o processo do preso, porque senão ele nem falar comigo ele não vinha. Porque ele não entendia o que o promotor está fazendo aqui dentro. E aí eu comecei a conversar, é que nem aquela propaganda acho que é do Itaú, do Bamerinos, gente que faz, né? Tu tem que falar com gente que faz, senão tu não vai saber como é que é feito. E aí examinava o PEC e depois ficava horas ali, na época o dia inteiro ali dentro, conversando com os presos, para tentar entender o que estava acontecendo ali, porque aquilo ali que eu estava vendo, para mim, estava muito errado. Para minha... Não para a minha cultura de promotor, porque acho que nem isso eu sou mais, mas para aquilo que eu aprendi na minha casa, aquilo ali estava mal. Eu não sabia que estava mal. Quando eu estava do lado de fora, eu achava que eu estava fazendo o quê? Justiça. Então eu ia lá, acusava, o cara ia lá para a cadeia. Então fiz justiça. Mas era a justiça que eu estava enxergando ali. Né? Ou seja, eu estava fazendo a minha justiça possível com aquilo que eu via. E aí um dia eu me lembro, estava lá em Novo Hamburgo, o secretário do Procurador-Geral me ligou e disse assim, meus parabéns, tu foi promovido. Eu vi que alguma coisa estava errada. Digo, mas por que o cara vai ligar para mim, que sou um Zé Ninguém, para me parabenizar que eu fui promovido? Eles não fazem isso com ninguém. Quando eu cheguei aqui, eu fui ver por quê. Eu tinha sido promovido para esse negócio aí. Agora eu entendi por que me cumprimentaram. Mas eu acho que tudo para a gente é um presente, assim, a gente poder, apesar do desgaste, estar trabalhando num lugar como esse aí. Né? Porque aí a visão da gente se amplia, se a gente quiser. Eu estou falando aqui que a nossa dificuldade tem sido a de ver. O que sai de dentro dos presídios em informação, eu não sei em que percentual, mas quase nunca é tudo. Nunca é tudo.
E o que sai em informação sempre é aquela informação que as pessoas podem mastigar e engolir. Sejam quem forem essas pessoas. O que produz isso tem nome. E o nome é ódio. Né? Presídio, assim, é só um lugar para a gente poder se vingar dos outros e ninguém vê o que a gente está fazendo. Então, o que a gente faz? A gente terceiriza essa tarefa. Né? Cria um espaço, coloca lá quem me agrediu, deixa esse local se deteriorar, e quando isso se deteriora, todo mundo que está ali acaba experimentando esse impacto. Todo mundo. Preso, servidor, o juiz que está lá trabalhando, o promotor, o defensor, não interessa. Isso atinge todo mundo. Então, eu volto para a minha proposta aqui. Será que nós estamos vendo isso? Porque isso é uma obra de todos. Isso não é uma obra só do governo A, só do governo B, só do governo C. Eu costumava dizer lá na escola do Ministério Público, né? O promotor e o juiz, quando passam do estágio probatório, são vitalícios, né? Eu não sei nem bem o que é isso, mas é o que eu sou no momento. Embora esteja me deteriorando aos olhos vistos, eu sou vitalício. E eu dizia para os meus alunos, meus amigos, quando a gente vai conversar sobre as coisas, vamos tirar essa roupa, senão a gente não consegue conversar, dialogar. Ninguém mais é promotor, juiz, ninguém é candidato a nada, nós somos só gente conversando, né? Porque vocês que estão aí, eu dizia para eles, quando eu estava sentado aí, o meu projeto era o seguinte: ganhar bem, ter 2 meses de férias e não fazer nada. E olha onde eu terminei. Eu sempre digo, a minha mãe me garantiu que se eu estudasse eu não ia parar na cadeia. Né? Ela me garantiu, 35 anos eu cobro ainda. Então eu dizia para eles, meus amigos, quando a gente passa num concurso, nada muda. E no caso de vocês, quem for um idiota será um idiota vitalício. E isso é muito prejudicial para a comunidade. Então, o que nós estamos vendo? Né? Porque isso é um projeto, como disse o Sidney. Né? Uma vez me pediram para escrever um artigo para um jornal, e eu coloquei assim, ó, o projeto. E eu disse mais ou menos o seguinte, que esse resultado que a gente tem alcançado no sistema, ele faz parte de um projeto. Só que as pessoas não têm consciência da negatividade e do peso desse projeto. É um projeto para dar tudo errado. Mas parece que todo mundo está fazendo um esforço para que dê certo. Todos os que estão aqui, eu tenho certeza, estão fazendo o melhor que podem para que dê certo. Mas dá errado. Sempre dá errado. Tem um sapo enterrado no negócio. Os índices são cada vez mais negativos, são piores. Por que então que dá errado? Então deve estar acontecendo uma coisa aqui, que é o seguinte: ou nós estamos sendo hipócritas, será? Ou nós estamos dizendo que fazemos uma coisa e fazemos outra. Algo está acontecendo. Eu estava aqui esboçando, né, ali em casa agora, na hora do almoço, o que eu ia falar. Então eu gastei nisso uns 40 segundos. Fiz um rabisco aqui. 40 segundos. Eu treinei durante 16 anos para falar hoje. Então, 40 segundos para o rabisco. E eu dividi isso em grupos, sabe? O que a gente está vendo? Tem um grupo de pessoas que é a maior parte, que a gente convencionou chamar de sociedade, ou homens de cidadão de bem, ou coisa que o valha. Esse pessoal faz parte de um grupo que não está vendo nada disso. Acha que está vendo, né? A minha mãe, ela vê isso aí na TV. Ela me liga e diz, pá, filho, como é que os presos têm celular no presídio? Eu digo, pá, mãe, isso é uma explicação longa, vamos deixar para... Não vou, né? Não, deixa para lá isso.
Esse pessoal não vê, mas não vê porque não pode, não tem condições. Primeiro, porque não tem condições de superar o próprio ódio. Eu já fui assaltado 2 vezes, tomei sessão de coronhada, facada, 2 vezes. Eu fico pensando no cidadão comum ali, que anda na rua e que sofre com a violência. Ele não tem condições de superar isso. Não dá para esperar isso dele. Vai acontecer, mas vai demorar 1000 anos para isso acontecer. Nós vamos ter a sociedade da Noruega, da Dinamarca, aqui no Brasil, sei lá quanto tempo vai levar. Então esse não vê porque não pode, ou porque não supera a barreira do próprio, da angústia, né, do ódio, não consegue, ou simplesmente porque não tem acesso às coisas, né? Eu não posso me dirigir ao Presídio Central sendo alguém que, graças a Deus, não está metido nessa lambança e ir lá pedir para olhar, ó, deixa eu ir lá falar com o fulano que tem aquela geladeira bacana que manda nos manos. Não vão deixar. Porque para ele poder entender um pouquinho disso, ele tem que conversar com todo mundo, né? Gente que faz, tu tem que falar com o preso, saber que ele tem uma vida familiar que nem a de vocês. Tem a vida do crime, tem a vida da família, que ele tem filho no mesmo colégio que eu, que os meus filhos, que ele vive uma vida paralela, com as famílias que vão ali, entender as angústias, enfim. Então, essa parte, por enquanto, nós vamos ter que esquecer. Vai continuar pingando e respingando a informação na televisão. O doutor Sidney José vai lá e toca aqueles filmezinhos dele na TV, aí a minha mãe me liga. Meu filho tem uma pistola no presídio. Não, deixa, mãe, que eu vou mandar um ofício e eles vão parar com isso. Aliás, eu quero dizer que eu recebi uma vez um telefonema de um procurador de justiça, meu colega, né? Mais para cima um pouco, e ele me disse assim: Gilmar, eu estou te ligando porque eu instaurei um expediente aqui, vou te mandar para te tomar providência, porque os presos estão ligando aqui para o tribunal para saber o resultado da apelação. Eu digo, não, sim senhor, o senhor pode mandar que eu vou. Na minha cabeça eu pensei, não, eu vou mandar um ofício e eles vão parar de ligar para o tribunal. É claro que eu não disse isso, né, para não ter que me defender depois. Então, esse é o primeiro grupo, que é o grupo que a gente denomina de senso comum, né? Vai lá o repórter, o que tem que fazer com os presos? É aquela segunda expressão que o Dr. Sidney usou. Preso tem que... É aquilo que vocês estão pensando mesmo. O que a pessoa não consegue compreender é o que ela começa a construir com esse pensamento. O resultado final é aquele ali. É isso que justifica aquilo ali. Não pensem que aquilo ali não é intencional. Aquilo ali não é consciente. Mas é intencional. A finalidade que aquilo ali tem que cumprir é muito daquilo que a gente sente sobre o assunto, né? Tem um outro grupo aqui, que é o grupo B, se quiserem, o 2, né? São aqueles que podem ver porque têm acesso, mas não querem ou não conseguem. E aqui dentro, eu pedi aqui para todo mundo tirar o uniforme, tá? Porque eu quero provocar reflexão. Aqui dentro, eu coloco aqueles que estão lá dentro dos presídios. Por exemplo, os servidores que estão lá. Quem está aqui, que é servidor da SUSEP, já viu de tudo. Eu estou dizendo de tudo mesmo. Entretanto, estão submetidos ainda à mesma cultura do preso. Silêncio. O funcionário sabe que tem muitas coisas que ele não pode sentar na frente de um juiz e dizer. Que ele não pode encaminhar pela via oficial. Porque o sistema é construído para que isso não ocorra. Porque a verdade não pode sair para fora do muro. Então essas coisas têm preço. Quando a gente senta numa cadeira na frente de um juiz para dizer, olha, naquele dia o que aconteceu foi isso aqui. Eu vou me colocar em posição de antagonismo
em relação a todo um corpo que está ali dentro. Espero que aqueles que fazem parte do corpo funcional compreendam o que eu estou dizendo, e eu sei que entendem. Tem um outro grupinho que pode ver, deve ver, mas parece que não quer ver. E aqui eu vou incluir uma parcela do Poder Judiciário, uma parcela significativa do Ministério Público e de todos os órgãos oficiais, Defensoria Pública, Conselho disso, Conselho daquilo. Vou dar alguns exemplos. Mas como é que a gente pode ver porque tem acesso, porque tem autoridade, deve ver porque isso é da função, mas parece que não quer ver? Basta a gente analisar os movimentos institucionais. O Pugina me chamou da instituição aqui, né? Eu já fui muito ofendido, mas essa foi dura. Tem que ver do que me chamam lá em casa. Quando, por exemplo, se resolve fazer fiscalização de um lugar como o Presídio Central, uma instituição, vou mencionar o meu exemplo, e colocam essa pessoa para fiscalizar. Quando eu comecei lá, eram 20 e poucos presídios, com não sei quantos mil presos, e colocam essa pessoa lá sozinha, com um estagiário e um funcionário. Será que a gente quer que esse poder e essa força de mobilização e transformação seja efetiva? Eu me lembro que quando eu comecei a mexer nos presídios, né, um dia eu ia então em todos os presídios, atendia todos os presos indistintamente, o menos pior, o pior, o psicopata, todo mundo sentava ali e tinha, e se tivesse alguma coisa a ser requerida, ia ser requerida, não interessa. Um dia eu estava sentado na minha promotoria e foi um colega meu lá que fazia alguma função que até hoje eu não entendo, ou melhor, hoje eu entendo, deveria ter começado a entender na época. Sentou na minha frente e disse assim: vem cá, tchê, tu vai mexer em todos esses presídios aí? Tu vai atender todos esses presos? Eu digo, vou. E como é que tu faz isso? Não, eu vou lá, na minha cabeça, né, eu li lá no livro do Mirabete, o cara vai lá, senta, chama o preso, que é o reeducando, né? Aí tu diz para ele, como é que está a tua situação? Ele diz, não, eu estou com o prazo vencido. Aí eu pego o que está escrito lá no artigo 194, se não revogaram, eu não leio um livro faz 16 anos. Está escrito lá que o Ministério Público tem que provocar o acesso à justiça. Está escrito, acho ainda isso. E aí esse meu colega disse assim, mas nós achamos que não tem que ser assim. E daí, na época, eu estava mais atucanado do que eu estou hoje, eu disse, mas quem está sentado aqui sou eu. E aí ele sumiu. Para sempre, eu até não sei onde foi parar esse cara. De qualquer modo, é preciso olhar também para isso aí. Lá no Ministério Público nós temos uma proposta, né, de tentar regionalizar a atuação de fiscalização, porque senão fica esquizofrênico. Tu querer que o promotor que está lá atuando no júri da cidade de Vacaria saia do júri, onde ele fez tudo para mandar o cara para o presídio. Depois ele vai lá no presídio e vê que o presídio não tem condições. E aí ele tem que pedir a interdição. Só que ele não pode pedir, porque senão o que ele vai dizer para os jurados? Que eu quero mandar esse cara para aquele presídio que eu mesmo quero interditar? Aí vão dar medicação para ele. Então isso precisa ser consertado. A proposta qual é? Tu pega e solta lá na região, né? Solta, vamos usar a expressão, um promotor que vai circular pelos estabelecimentos para poder se envolver com essa comunidade carcerária. No aspecto positivo, todo mundo ali, né? Para poder encaminhar situações de preso, de familiar de preso, reclamações de funcionários, fazer o que tem que fazer, o que tem que ser feito, né? Então, bem, mesmo nós que somos as instituições e que fazemos
a gente ainda talvez não tenha visto isso com os olhos que nós deveríamos ver. Espero que seja só isso. E depois tem aquele, né, em quem a gente normalmente põe a culpa de tudo, que é o Leviatã, que é o Estado. Né? Fica bem fácil a gente dizer, não, isso aí é o Estado. Só que o Estado é tudo isso. O Estado não é o A ou B, o Estado é, vamos dizer assim, ele reflete uma maneira média de pensar, né? Afinal, alguém elegeu. 5 minutos. Alguém elegeu quem está lá. Né? Então, esse grupo, ou essa figura institucional, o Estado, esse como cultura, eu quero que compreendam como cultura, né? Esse tem feito assim uma coisa muito ruim. Muito ruim. Esse pode fazer, pode ver, deve agir, só que o que ele tem feito? Ele finge que quer agir. Finge que quer agir. Bom, mas como é que o cara finge que quer agir? Posso citar alguns exemplos. Por exemplo, o Estado anuncia que o projeto é proporcionar um tratamento digno para o preso e para quem está lá, trabalhando, ou seja o que for. Só que hoje nós ainda, isso é velho, né? Continuamos examinando ânus e vagina de mulheres que vão nos presídios, com agachamento, com arregaço. O funcionário tem que se submeter a isso. Ele não é pago para isso. Mas o tratamento anunciado é o digno. Lá na PASC, tomara que isso tenha mudado, mas em outros lugares também tem. Presos recebiam a mulher para visita íntima e as crianças ficavam embaixo da cama durante a visita íntima. Em outros lugares, a gente pergunta para os presos e eles dizem, olha, doutora, a gente tenta dar uma protegida, mas sabe como é, muita gente. O Sidney falou em 240 mil pessoas passando pelo Central. Isso significa a difusão de um câncer. São crianças, mulheres, mas muitas crianças que estão assistindo tudo isso, que estão embaixo de cama, que estão vendo gente queimando pedra de crack, armado, agressão e etc. Essa gente, no futuro, nós vamos encontrar. A condição de trabalho dos servidores, que continuam em silêncio com relação a isso, é a mesma de cumprimento de pena dos presos. Eles só não estão permanentemente dentro da cela, mas o tratamento anunciado é o digno. O privilégio ao corporativismo, né, que é parece que é uma lógica política, não interessa quem é o sujeito. Se ele for do meu partido, é ele que vai estar na direção aqui ou lá. E o principal e o mais nefasto é que, sabendo de tudo isso, eu ia citar um outro exemplo aqui para não deixar o doutor Pugina de fora, que é o seguinte, agora me lembrei, onde é que o senhor entra aqui? Por exemplo, eu resolvo não fazer algo, mas eu quero que as pessoas pensem que eu estou fazendo. Como é que eu faço isso? Eu crio uma estrutura aparente. Ela é criada e elaborada para não funcionar. Então, por exemplo, eu quero combater desvios funcionais. O que eu faço? Envolvimento de servidor com preso, não sei, um monte de confusão. Eu vou criar lá a corregedoria.
Aí eu vou criar um gabinete que recebe as denúncias de corrupção. Quando chega uma denúncia no gabinete, o gabinete difunde para uma corregedoria que é composta por pessoas bem intencionadas, honestas e trabalhadoras, mas que não tem nenhuma condição e instrumentos para investigar coisas as mais graves. As mais graves. Mas se, ou melhor, o discurso que vai para fora é: não, isso está sendo apurado. E não está. Então essa lógica é a lógica que nós temos adotado. Todos nós. Não é o governo A, governo B. Essa é uma lógica que nos amassa. É a lógica do cara que está há anos tomando coronhada e aí alguém vai lá e pergunta para ele: como é que nós vamos fazer aquilo ali? O grupo 1, que é o grupo do senso comum, dele até se admite esse raciocínio, né? As coronhadas me mostraram as coisas com mais clareza. Mas, no mais, as pessoas que estão sofrendo violência, elas querem vingança. Agora, isso não pode ser proporcionado pelo grupo 4 ou pelo 3. Esses é que tem que puxar a modificação. Vocês não vão querer que os presos transformem a realidade do presídio de forma positiva. É dar o poder de transformação para o cara do TACAP. Não vai rolar isso. Então, essa reflexão nós vamos ter que fazer. Esse resultado aí, ele não sai do nada. Isso reflete e concretiza uma maneira da gente pensar sobre delito e delinquente. É a maneira de pensar. Isso está em nós, em cada um de nós. Não adianta disfarçar. Todo mundo tem um pouco de ódio. Tem uns mais, outros menos, mas isso está na gente. Conseguir superar esse sentimento para poder, através, né, das instituições que têm essa responsabilidade, tentar fazer mesmo, né, a nossa proposta lá no Ministério Público, nós estamos empurrando, porque isso aí é uma coisa que desmancha a gente fisicamente. Andar dentro de presídio é ruim, cansa. Como alguém disse aqui, tu fica sem dormir depois com o que tu vê, porque parece que está sempre faltando fazer alguma coisa, e claro que está faltando. Né? Isso aí, se a pessoa quer fazer alguma coisa, é um peso grande. Né? Então, essas modificações eu acho que poderiam, produzidas por quem tem o dever de puxar o carro, né? Que somos nós que estamos sentados lá de cá do balcão. Né? Instituições, poderes, esses podem acelerar essa transformação. O senso comum vai pisar no freio. Mas com os resultados mais positivos, eles também vão começar a aderir, quando os resultados forem mais positivos. O Sidney mencionou ali, eu tenho aqui o levantamento que é da lei, se eu não me engano é da lei postal, que pega desde o segundo semestre de 99 até o segundo semestre de 2013. Isso são o quê? 14 ou 15 anos, né? Olha aqui, ó. Número de presos que morreram no sistema nesse período. 1.655, né? Isso dá hoje uma média de 57 por semestre. Isso significa dizer que é um preso a cada 3 dias. Quando a gente fala isso para uma plateia, né, mesclada, em gente que não é tão interessado no tema, o cara já vai raciocinar como? Bom, se morrer 29 mil, está resolvido o problema. Boa ideia. Aí a gente revela o segundo dado. No mesmo período, em evasões, né, eu não vou nem chamar de fuga, mas presos que saíram, eventos, saíram e voltaram do sistema pela porta da frente, ou pelo muro, ou não voltaram do trabalho, enfim, é gente que ficou em situação de clandestinidade na rua, e a gente sabe o que significa isso. 75.694.
Isso é mais do que o dobro de todos os presos que estão hoje nos estabelecimentos. Aí a mesma plateia vai dizer, bom, desse número eu não gostei, porque esse é o cara que vai me dar coronhada, vai me matar. Né? Só que todos esses números são consequências de um mesmo fato gerador. Né? Ou seja, o mesmo cara que não quer ver, o mesmo cara que quer aquilo ali para poder executar a vingança dele de uma maneira civilizada, é o mesmo que vai morrer, por conta da maneira de pensar. Essa é a reflexão aqui que eu acho que a gente tem que começar a fazer, e aqueles que estão, vamos dizer assim, nas instituições, né, precisam apoiar as iniciativas de fortalecer esses instrumentos que a gente tem, né, para que isso se torne efetivamente uma fiscalização e não um cara que vai lá e que vai levar as culpas de tudo. Né? Se tu fala que o juiz lá fez não sei o que, todo mundo sabe quem foi. E eu falo todo mundo mesmo, né? Porque na ótica do ignorante, quem está prejudicando não é o judiciário, é o doutor José. E isso precisa ser diluído, né? Para a gente atuar como tem que ser. Muito obrigado.